A vida ela é feita de escolhas e eu quero pensar com você qual a melhor escolha para a sua vida, qual a melhor escolha para a minha vida, né? Ninguém foge disso. Eu sou um camarada que eu tenho dificuldade de tomar decisões. Tomada de decisões é uma questão de desafio para a minha vida, mas a vida é assim, até mesmo quando você não escolhe, você está escolhendo, não é? Então Deuteronômio capítulo 30, versículos 19, a última parte do versículo, parte B, e o versículo 20, a parte A, diz assim: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos ler juntos, vamos lá? Coloquei e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem finalmente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E o povo de Deus diz: amém. Eu não sei por que Deus fez isso. Por que Deus nos deu esse direito de tomada de escolhas, se na sua onisciência Ele conheceria e conhece, segundo a sua presciência, a nossa capacidade falível de tomar decisões erradas, de fazer escolhas erradas. Mas aprove ao Senhor ser um Deus dinâmico, um Deus de liberdade, e Ele nos deu essa capacidade que nós chamamos de a capacidade de fazer escolhas, do livre-arbítrio. O homem é um ser livre. E a pergunta que nós fazemos constantemente, eu não sei você, mas na perspectiva da cosmovisão cristã, a pergunta é, sinceramente, fazendo um diagnóstico real da sua trajetória na habilidade e na competência de fazer escolhas, você tem acertado nas suas escolhas? Eu conheço tanta gente que casou errado, porque fez uma escolha errada. Tanta gente que fez um negócio errado, porque tomou uma decisão errada na sua vida. Nós estamos aqui na iminência agora, prestes a um feriado prolongado. E não é um feriado qualquer, é um feriado que muda concepção cultural, onde as pessoas perdem a noção dos seus valores. Eu não quero entrar aqui na apologia do certo ou do errado, do sacro ou do profano, se é a festa carnavalesca é carnal ou espiritual. Eu estou dizendo nos desdobramentos que esse feriado prolongado, inserido em um contexto hedonista, voltado para o prazer, traz para o Brasil. Escolhas que nós fazemos, o texto diz, faça escolhas, mas não esqueça que fazer escolha você decide pela vida, você decide pela morte, você decide pela bênção ou você decide pela maldição. Você escolhe ter valores, princípios e uma caminhada à luz de uma orientação que emana da presença do Criador, ou você abre mão dessa perspectiva e vive uma vida mais dissoluta. Fazer escolhas não é fácil, decidir não é fácil. Algumas vezes eu precisei e me deparei com escolhas que eu quebrei a cara, escolhas que eu poderia ter feito na perspectiva da luz divina, da luz da orientação da palavra de Deus, e é aí que nós quebramos a cara, nós os cristãos, porque o manual da perspectiva da vontade de Deus, ela não é metafísica, ela é bem racional. Ela emana do meu entendimento de que existe um código de ética nas Sagradas Escrituras, que a Bíblia tem uma conotação de livro sagrado, mas ali existe na verdade uma planilha, um planejamento, algo que Deus esboça para que nós tenhamos qualidade de vida. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de entendimento.
Às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu sou evangélico, mas é um evangélico sem evangelho. Ah, eu sou cristão e Deus me abençoa. Porque você é um cristão evangélico, Deus abençoa, querido, o ateu, Deus abençoa o espírita, Deus abençoa o católico. A chuva que cai agora abençoa a terra, onde o ímpio e o justo moram sobre a terra. Deus não faz uma separação de evangélico e não evangélico. Deus abençoou a humanidade, porque Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e não desistiu do ser humano. Agora, a paternidade de Deus é diferente. A vida, querido, ela é feita de escolhas. E até quando nós não escolhemos, nós estamos fazendo uma escolha. Ou seja, não existe um campo neutro, né? Eu lembro quando no cenário político, algumas pessoas votaram e outros não votaram na Dilma Rousseff. E quando o governo começou a decair, as pessoas disseram: eu não votei nela. Aliás, eu não votei em ninguém. Fez uma escolha, a escolha da omissão. Então, até mesmo quando nós não escolhemos, decidimos, ou seja, fizemos uma escolha. Como podemos escolher ou fazer escolhas de Deus para as nossas vidas? Talvez a pergunta que a gente faça e essa é a maior dificuldade que nós temos, pastor, eu quero que tudo dê certo na minha vida, eu quero que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. E qual é a vontade de Deus para mim? Na verdade, essa pergunta, querido, ela está mais relacionada ao que nós temos escolhido, ou quem temos escolhido, baseado no princípio da palavra. As nossas escolhas mostram se nós estamos escolhendo Deus ou não. Não confunda Deus com religiosidade. Tem muita gente que se diz evangélico e leva uma vida esculambada. Conhece essa palavra esculambada? Diz amém. Esculambada é uma palavra que eu aprendi no Nordeste. É uma bagaceira, apesar de ser evangélico. Olha, seja forte com o que eu vou dizer. Adúlteros, ladrões, mentirosos, trapaceiros, enganadores, maus maridos, maus esposas, péssimos filhos, tem em todo lugar, inclusive no nosso arraial. Porque religião não muda ninguém. Eu conheço gente tão boa, 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 e não é evangélico. Por quê, pastor? Porque é uma família baseada em princípios. E eu conheço lar evangélico que o lar é uma carniça. O marido é um jumento, a esposa é uma mula e os filhos são jeguinhos. Evangélicos. Você entendeu? Então, querido, não estamos falando de religião. Nós estamos falando de relacionamento com Deus, amém? Diga assim: cristianismo é relacionamento com Deus pela pessoa de Jesus. A centralidade de Jesus na sua vida, e a partir dessa centralidade de Jesus no centro da sua fé e das suas decisões, determina o sucesso das suas escolhas. A ausência da centralidade de Jesus da sua pessoa determina o fracasso dos seus relacionamentos. Ah, eu sou evangélico, mas só anda com gente ruim, só toma decisão ruim. Um tempo atrás eu fiquei escandalizado. Uma pessoa que criou no lar evangélico, se criou no lar evangélico, cresceu na fé evangélica. Aí ela dizendo assim, da maior naturalidade: porque não lê Bíblia, não vive Bíblia, não sabe o que é a fé cristã. Ela diz: o meu sonho é passar o carnaval lá em Salvador. Querido, eu fiz cruz credo, Jesus de Nazaré. Que é isso? A pessoa não tem noção do que ela está escolhendo. Por que, pastor? É pecado? Querido, não dá para você delinear pecado como apenas um elemento religioso. Pecado é o desdobramento e as consequências da sua escolha, e o reflexo disso no estilo e na qualidade de vida que você tem como cristão nessa terra. Por isso,
nós sempre teremos uma escolha a fazer, e isso é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Steve Jobs, ele diz o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a mais importante que já encontrei para me ajudar nas grandes escolhas da vida. Olha que bacana, não é? Lembrar que estarei morto em breve. Eu sempre falo isso para minha esposa assim: eu vou morrer, eu quero deixar um legado. Mas que legado que eu vou deixar? É que eu sei, querido, que eu sou eterno. Eu sou eterno não para este mundo. E se a minha vida é passageira aqui, é lógico que o entendimento claro e real de que eu vou morrer é uma ferramenta importante que a gente encontra para nos ajudar a fazer grandes ou pequenas escolhas das nossas vidas. Isso aconteceu, é um cenário bíblico. A nação de Israel tinha que escolher entre o Deus e o seu plano da eternidade, para a eternidade, ou um Deus e o seu plano para o tempo presente. A crucificação de Cristo, entre escolher Barrabás e Jesus, é o que nós temos que fazer a vida inteira. Mateus capítulo 27, versículo 17, a história diz: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido. Imagina a cena. Para eu terminar de ler o texto, segura aí o texto, comunicação. Eu tenho de um lado Barrabás, de outro lado eu tenho Jesus. Ok? Quando a gente olha para Pilatos e a gente diz, ele tem o poder de decisão. O poder de decisão, ela não procede do outro para as nossas vidas. Ninguém tem a ingerência, a competência de decidir aquilo que é pertinente a mim decidir. Pilatos está dizendo, eu não sou judeu e eu tenho dois judeus. Eu tenho dois militantes. Eu tenho um que fala do reino dos céus e o outro que fala do reino da terra. Eu tenho dois filhos. Eu tenho Bar e Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Senhor. E eu tenho Bar e Yeshua, que é Barrabás. Vocês precisam decidir quem vocês querem que eu liberte. Então o texto sagrado diz que Pilatos grita para o povo e diz: qual destes querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí você diz assim, pastor, isso tem a ver o que com a escolha que eu vou fazer na minha vida? Porque, queridos, nós não podemos nos omitir do livre-arbítrio que Deus nos deu. Agora veja o que nós descobrimos nesse conceito. Segundo a Bíblia judaica completa, Mateus capítulo 27, versículo 17, diz assim: portanto, quando uma multidão se reuniu ali, Pilatos lhe disse: qual desses vocês querem que eu lhe solte? A versão judaica diz: Baraba ou Yeshua, chamado Messias Hamashia. Só que no versículo 16, o verso anterior, ele vai explicar quem é esse Barrabás. Eu lembro que meu pai tinha um funcionário chamado Barrabás, e nós satanizamos tanto a figura de Barrabás, que aquele rapaz ter chamado tanto de Barrabás, ele deixou a barba crescer, enorme, era relaxado, e as pessoas tinham ojeriza, as pessoas olhavam para ele e viam assim, que personalidade mais esquisita, pessoa mais esquisita, pela forma que ele encarnou, segundo a caricatura que o cristianismo criou de Barrabás. Mas se nós olharmos para esse verso, versículo 16, diz que naqueles dias estava ali um prisioneiro muito conhecido, chamado Yeshua Bar-Abba. Olha só, é a mesma expressão para Yeshua, que é Jesus. Você já tinha percebido isso? Eu não. Ou seja, tanto Barrabás era Jesus, quanto Jesus era Jesus. Só que um era Yeshua Bar-Abba e o outro era Yeshua Hamashia, Messias. A diferença desses dois conceitos é que a transliteração do nome Bar, que significa Abba, pai, e Bar, filho. Ou seja, Abba igual a pai ou papai. Então Bar-Abba, filho do pai ou filho do papai.
Esse era o contexto. Então quando o Pilatos está dizendo assim: escolha quem é o vosso Deus, escolha quem é o vosso libertador, escolha quem você vai constituir a autoridade sobre as suas decisões, escolha quem será o seu auxiliador. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, a consumação dos séculos, Ele está dizendo que Ele quer se fazer presente em todos os segmentos da nossa vida e em todos os momentos das nossas decisões. Não é uma questão apenas de culto, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de interação entre a personalidade de Cristo e a sua personalidade. Quando o povo diz: nós não queremos Yeshua HaMashiach, nós não queremos o Messias, e Pilatos diz: então eu lavo as mãos. E quando Pilatos pega Jesus, crucifica e diz: aqui é o rei dos judeus, e ele escreveu isso em hebraico, em aramaico e escreveu em latim. O povo ficou furioso dizendo: ele não é o nosso Messias, ele não é o nosso rei, ele não é o nosso Deus. E Pilatos diz: queira vocês queiram ou não, que vocês creiam ou não, o que eu coloquei ficará colocado, porque ele não deixará de ser Deus, porque vocês o rejeitam como Deus. Jesus não deixa de ser Deus, Ele continua Deus, mas quem exclui a divindade da pessoa de Jesus na sua vida, tem uma vida arrebentada. O povo clamou: nós queremos Yeshua Baaba, nós queremos Barrabás como Deus. Marcos capítulo 15, versículo 7, diz que Barrabás era um preso que foi aprisionado por estar em motim, em revolução. E aí diz o texto: e havia um homem chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido um crime. Sabe como é o significado de Barrabás? Revolta, rebelião. E é por isso que o texto diz que ele é identificado na Bíblia como salteador, como assassino. Provavelmente Barrabás era de um grupo em que a maioria dos teólogos diz que Pedro era um tipo de militantes que pegavam nas armas para lutar contra a opressão romana. Ou seja, ele fazia parte de um grupo chamado Zelote, que lutava pela libertação de Israel. Esse grupo atacava as legiões romanas, a fim de que não houvesse ali a implantação do domínio chamado, segundo o latim, Pax Romana. A diferença olhe para mim, é que quando você que é estudioso, você vai estudar a aparência de Jesus. Jesus tinha toda a indumentária e toda a fisiologia facial do mesmo grupo de Barrabás. Eu não sei se você já assistiu na semana da Páscoa. Antigamente a Globo passava filmes evangélicos, e eles ensinaram uma passagem que está só em um evangelho, que diz que Barrabás ouviu o discurso de Jesus e quis atraí-lo para dentro do grupo dos zelotes. Ele chega e diz: com a sua popularidade, com a sua fama, com o seu carisma, nós podemos incitar a multidão e tomar o poder dos romanos. Aí Jesus olha para Barrabás e diz: o meu reino não é deste mundo, mas eu quero lhe convidar para que você venha para o meu reino. Se alguém der um tapa na sua face, viria outra. Se alguém tomar a sua túnica, dê também o seu alforje. Se alguém forçar você a andar 1 quilômetro, 1 légua, ande 2 léguas. Eu quero dizer para você, Barrabás, ame os seus inimigos e ore pelos seus amigos. Barrabás olhou para Jesus e disse assim:
Não é essa a minha plataforma de militância. Eu sou do MST. Brincadeira. Respeito você do MST, tá bom? Só não invada a minha terra, que eu atiro, tá bom? Então vamos lá. Então, já sei que essa mensagem vai bombar no YouTube. Ok? Então, onde é que eu estava mesmo, gente? Ok, agora Barrabás tem aversão a Jesus, e os dois estão diante da multidão, para que eles escolham. E segundo o texto bíblico, Jesus, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes, o governador da Judéia também junto, depois de interrogá-lo, ele diz assim: escolha o seu Deus. Agora vamos olhar, queridos, o povo fez uma escolha, como nós fazemos sempre. Que escolhas que eu e você temos feito? Jesus ou Barrabás? Você quer que o seu próprio Jesus, o Jesus dos seus gostos, o Jesus dos seus pecados, o Jesus dos seus maus hábitos, o Jesus que uma convivência sem que haja cobrança, sem que haja limitações? Ou você quer um Jesus que diz para você: não faça isso, porque se você fizer isso, todas as maldições chegarão até você? Você quer um Jesus que diz para você o que é certo ou errado, ou você quer um Jesus que faz com que você se sinta confortável numa religiosidade pacífica e passiva, que não exige de você uma restauração ética e moral? Olhando esse texto e contextualizando toda essa mensagem, nós podemos dizer que Barrabás significa suas vontades, significa seu Jesus. Barrabás significa o seu Deus. Barrabás significa o Deus das suas conveniências, das suas adaptações, das suas revoltas. Mas quando você opta por Jesus, Jesus significa vontade de Deus. Jesus significa que Deus é Deus, e que você não está preocupado com as coisas temporais deste mundo, com as coisas atemporais, que você sabe que existe uma vida pós-morte. E quando nós nos deparamos com a passagem que Jesus ensina da visão de uma vida com Deus e uma vida sem Deus, ele coloca a parábola de um homem rico, um homem que trabalhou. E aqui a gente tem homens assim, né? Homens que vivem assim em função do trabalho, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí ele não tem escrúpulo, porque quem quer ficar rico a todo custo cai em ciladas. E aí ele faz coisas escusas, trapaceiras, porque todo mundo faz. Ele quer ver o cofre dele cheio, ele quer ver a conta dele gorda, ele quer uma casa boa, ele quer uma Land Rover, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer mais. E quanto mais ele quer, mas ele acha que tem pouco. E aí Jesus conta a parábola dizendo: um homem que tem Barrabás no seu coração, ele não sonha com o reino de Deus, ele sonha com o que o reino de Deus pode dar para ele. Se Jesus pode fazer e nos dar uma mãozinha, certo? Ele trapaceia, ele faz alianças e conivências políticas, recebe dinheiro sem procedência, e ele não quer saber essa procedência desse dinheiro. Então ele faz isso, e ele ainda vem para a casa do Senhor com um envelope gordo: Deus, eu fiz essa transação sem vergonha e safada, mas aqui está o meu dízimo, eu vou colocar aqui, Senhor. E quando esse envelope gordinho cair no gasofilácio e bater lá no fundo, a minha alma está livre do purgatório. Ele quer comprar Deus, porque ele está fazendo a escolha. Ele não sonha com o reino de Deus. O reino de Deus é a última coisa que ele quer na vida, porque o reino de Deus diz: não faça isso, isso é pecado, isso não está certo.
Quando a gente começa a entender isso, a gente entende que Jesus significa a vontade de Deus. Jesus é minha salvação, renúncias. E aí Jesus conta aquela parábola e diz que aquele homem ficou rico. Ele trabalhou. A Bíblia nem diz que ele era trapaceiro, não diz nem que ele fez coisa errada, só diz que ele era focado nas coisas materiais e temporais, que o negócio dele era ganhar dinheiro. E ele ganhou tanto dinheiro que ele levantou umas 10 tendas como essa, abasteceu o seu celeiro. E depois ele saiu verificando cada trigo, tudo. E aí ele diz: graças a Deus, deleita-te a minha alma no Senhor, alegra-te a minha alma. Eu errei no Senhor, ele nem pensou no Senhor. Ele diz: alegra-te a minha alma, porque eu tenho muitos bens para sempre, eu não vou passar necessidade nunca. Minha alma. Aí diz o texto sagrado que Jesus disse assim: só que a morte, o anjo falou para ele, disse: louco, hoje te pedirão a tua alma e tudo o que tens, para quem ficará e será. Aí você vai dizer: para os meus filhos. Só que filho que não teve princípio e valor, ele usa tudo que você criou para se matar um ao outro. Você já viu famílias inteiras brigarem por causa de um casebre? Famílias inteiras. Eu quero o que é meu, um negocinho assim que vai dar aí uns 15 mil reais, mas ele briga e faz o inferno. Só temos Jesus quando abrimos mão das nossas vontades, queridos. Diga assim: só temos Jesus quando abrimos mão das nossas vontades. E abrir mão da nossa vontade não é algo natural, porque abrir mão da nossa vontade é permitir que Ele trabalhe em nós e no nosso caráter. E a gente encontra tanta gente da fé cristã. Olhe para mim, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a religiosidade não basta. Ser membro da Cibapa, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista Getsemane, da Videira, da Igreja de Cristo, ou da Igreja do Apóstolo dos Pés Sangrentos, não é condição ou prerrogativa para que você tenha acesso ao coração de Deus. O coração de Deus se alcança quando você deseja colocar Jesus, só Jesus, e Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque as nossas escolhas mudam. E olhe para mim, seja forte, querido. Quando Jesus está no centro das nossas vidas, nós passamos a ter condutas e escolhas diferentes. Em quais áreas da nossa vida temos a oportunidade de escolher Jesus ou Barrabás hoje? Você sempre terá a escolha pela vontade de Deus ou não. Escolha, querido. Quer ver um exemplo claro disso? Compaixão e não egoísmo, transparência e não ocultismo, bênção e não maldição. Eu não quero maldição na minha vida. Lealdade, eu quero ser leal, eu não quero ser desleal. Honra e não a ingratidão. Nós decidimos. Olhe para mim, aqui o pessoal da minha esquerda, olha aqui. Deus poderia livrar Caim de cometer um assassinato, mas não livrou. Ele disse assim para Caim: Caim, o pecado está dominando o seu pensamento, o seu sentimento, os seus desejos, Caim. Eu estou advertindo você. Você foi no culto da Cibapa, dia 4. Pastor Valmir estava lá pregando e dizendo que você tinha que guardar a janela da sua alma, que são seus olhos e o seu coração. Cabe tu, Caim, impedir de ser dominado por esse desejo incompatível com a minha vontade. Caim recebeu uma advertência. Nós não caímos sem que Deus acenda um semáforo diante de nós e a luz amarela pisca. Atenção, 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 atenção. Caim não ouviu, e ele deixou que a inveja, a ira e a vontade de pôr um fim naquela situação ceifasse a vida do seu irmão pelas suas próprias mãos. Escolhas.
Quando a gente entende que escolhas não pertencem a Deus. A escolha não é uma questão divina, é uma questão humana. Divino é o conselho que Deus planta no seu coração. Deus nunca toma decisões por nós. Escolhei hoje que caminhos que vocês querem andar. Escolhas, elas precisam ser pautadas em Deus. Quem escolhe Deus, gera seus frutos, amém? Vamos dizer juntos lá? Quem escolhe Deus, gera seus frutos, amém? Quem escolhe o mundo, gera os frutos da carne. Veja, querido, o que é que o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 24. Como eu sei que a maioria de nós não lê Bíblia, vamos ler agora todos juntos, vamos lá, pode colocar para mim. Gálatas 5, versículos 17 ao 24, olha o que diz o texto. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E todas as vezes que a Bíblia coloca Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia coloca Espírito com a letra E minúscula, é Espírito do homem. Aqui é o Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, aí eu acrescento a minha expressão, mas sejam fortes. Se vocês são guiados pelo Espírito, com E maiúsculo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos, vamos ver o crente ou cristão carnal. Aquele que tem Barrabás como Deus. As obras da carne são imoralidade sexual. Diga imoralidade sexual. Junto comigo. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quantos cristãos carnais que tem Barrabás nessa noite aqui? Identificar, fazer um diagnóstico seu e perceber que há um reinado em uma dessas áreas na sua vida, é perceber que você está em perigo. Semáforo de Deus, amarelo, alerta, pim, 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 pim. Não entre no vermelho, senão você se lascou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não quer que você se lasque. Agora diga para ela carnalmente: agora se quiser se lascar, o problema é seu. Eita, Deus bom, né? Você vai se escandalizar com a palavra que eu vou dizer, né? Mas o baiano diria assim: oh, Deus porreta, gente. Porque Ele dá liberdade até para você fazer a besteira de quebrar a cara. Pensa num Deus que diz: isso mesmo, vá, mas depois você vai se arrepender. Deus é como mulher de marido teimoso. Já viu como é que é? Ele diz: mulher, eu vou fazer. Ela diz: não faça. Aí ele vai fazer. Não, a mulher diz: não faça. Aí você faz. Aí você quebra a cara. O que é que ela faz? Eu não falei. Eu falei. Há 1 ano e meio eu fiz uma grande besteira. Uma besteira, mas besteira feia. Não consultei Dona Lídia. Aí, como eu não consultei Dona Lídia, vai lá, besteira atrás de besteira. Quando eu vou comentar com ela alguma coisa, que a coisa está apertada e que não sei o que, ela fica assim. Aí eu olho para tirar alguma coisa dela, ela faz assim. Eu queria que ela me xingasse. Eu queria que ela dissesse: seu burro, seu idiota, está vendo o que você fez? Mas o pior é o silêncio dela. Aí ela respira, entra no carro, aí eu vou falar, ela coloca o louvor. Deus é assim. Ele diz: quer fazer? Faça. Mas eu estou dizendo para você que isso vai dar quica.
Então nesse texto, o texto está dizendo isso. Barrabás nos leva a viver ainda como cristãos, mas vivendo sob o domínio da carne. Agora veja o contrário. Diz o cara assim, eu os advirto, ele está advertindo, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas, o que é que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, porque ele não é Deus. Agora, aqueles que têm Deus, o fruto do Espírito é, vamos lá? Vamos juntos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Eita égua, né? Quantos estão sedentos para viver isso? Digam amém. Mas você precisa morrer para nascer de novo. Não é se tornar crente, membro desta igreja. Pensa no lugar que tem gente ruim e atrapalhada, é a igreja. E pior do que o que não frequenta a igreja, sabe por quê? Porque os membros, aqueles que não frequentam a igreja, não conhecem a palavra de Deus. E você conhece a palavra de Deus e continua fazendo um M. Jesus dos crentes, Maria José, querido, presta atenção. Cristianismo não é religião. Cristianismo é o espelho de Deus diante de você, para que você tome vergonha na cara e diga: que traste que eu sou, eu provoco dissensão, eu sou iracundo, eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou ambicioso. Eu quero ser um cristão que tem Jesus como Deus e é dirigido pelo Espírito de Deus, e o fruto do Espírito de Deus é amor, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão. Em outras palavras, é vida transformada. Eu acho um padrão alto, mas não é um padrão impossível. Vendo a grande oportunidade, queridos, que a Bíblia nos dá de termos uma vida melhor neste mundo, deixa eu dar um conselho para você, pastor. Então me ensine como é que eu vou partir de hoje, saindo daqui, tendo que enfrentar aí o feriado prolongado, ou eu sento e vejo o desfile das escolas de samba, e vou torcer pela Mangueira. Oh Deus, ou eu aproveito esse momento de feriado para construir algo que eu não tenho construído na minha casa. Meu primeiro conselho para você: escolha a paz ao invés da preocupação. Amém? Vamos dizer juntos? Escolha a paz ao invés da preocupação. João capítulo 4, 14, versículo 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. É isso que você deve querer. Segundo conselho para você: escolha a paciência e não a ira. Diga comigo, vamos juntos? Escolha. Pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: isso é para você, não é para mim não. Pode dizer para ela: isso é para você, viu? Não é para mim não. Sabe por quê, querido? Salmo 37, versículo 7 e 8 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Terceiro conselho que eu quero lhe dar nessa noite: escolha a alegria e não a tristeza. Vamos dizer juntos? Escolha. É você que decide. Neemias capítulo 8, versículo 10, ele diz: este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Em outra versão: porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você não deve condicionar a seu estado de alegria a partir das atitudes do outro. Quarto conselho para você nessa noite: escolha a verdade e jamais a mentira. Vamos dizer juntos? Escolha a verdade.
É a campanha da Junta de Missões Mundiais. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8,44 diz assim para você, olhe para mim, olha o que diz o texto, melhor, olhe para o telão. Você que está aqui nessa noite, você pertence ao Pai. Que Pai? É você que decide, ou Jesus ou o diabo. O texto está dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele quer realizar o desejo, vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Coisinhas básicas. Quinto conselho para você: escolha a coragem ao invés do medo. Vamos juntos? Escolha. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sexto conselho para você: escolha o amor e não a indiferença. Vamos juntos? Escolha. Colossenses 13,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero dar o último conselho para você, dizendo: escolha Jesus, a verdadeira vida. Amém? Vamos ler juntos? Escolha. Olhe para mim, Romanos 10,9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já fez essa confissão? Você é um salvo em Cristo Jesus. Jesus é a única forma de se obter um relacionamento salvífico em Deus. Jesus é o único que pode lhe dar confissão, lhe dar o direito de fazer confissão e receber a remissão dos nossos pecados. Nada que você faça pode transformar você, ou transformar sua situação, a situação que você está vivendo, ou te dar a salvação. Só Jesus. Um dia eu estava conversando com todo respeito aos meus amigos católicos que estão aqui, e ela com uma dificuldade de entender isso, eu disse: você pode abrir a sua Bíblia? Ela abriu a sua Bíblia em Efésios 2, 8, 9. E Dona Maria das Dores, ela leu e entendeu esse versículo. Pode colocar Efésios 2, 8, 9. E depois que ela leu, ela confessou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, rompeu com a fantasia religiosa e se tornou uma discípula de Jesus. E hoje é membro da Igreja Batista em Jardim São Paulo, ali no Recife. Ela leu e entendeu: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu expliquei isso para ela, e aqui está, e esta é a verdadeira libertação: é ter pecados perdoados e Jesus morando no seu coração. Querido, quero lhe desafiar nessa noite a fazer uma reflexão e perguntar: você realmente é um salvo? Agora olhe para mim. Jesus, que era Jesus, ousou a perguntar aos discípulos: o que os homens dizem sobre mim? Senhor, que o Senhor é Elias encarnado, que o Senhor é Moisés. E aí ele perguntou: e vocês? O que dizem sobre mim? Pedro foi o primeiro a dizer: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és Yeshua HaMashiach, tu és o meu Salvador. Jesus olha para Pedro e diz: não fosse a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas o Espírito de Deus que disse isso para você. Jesus vai mais além e ele diz: se eu der o meu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas o meu Pai testemunha de mim. As pessoas acham que você realmente é um salvo
E eu sou pastor na cidade de Palmas. E às vezes eu ando por alguns lugares públicos e que tem chefes públicos aqui, funcionários do governo. E eu acho que eu não estou preparado para ser funcionário do governo. Mas o fato é que quando a pessoa descobre que eu sou pastor de determinadas pessoas, elas dizem na minha cara: o senhor pode ser pastor lá da igreja, mas aquele seu crente lá é um crentinho safado, é um crentinho trambiqueiro. Porque as pessoas precisam ver em mim que eu sou um salvo, que eu sou luz e sal da terra, nas mínimas coisas. Ah, mas pastor, não é bem assim. É assim sim, querido. É assim sim. Jesus, Ele quando está impregnado no meu e no seu estilo de vida, as pessoas lá fora sabem qual é a nossa identidade. Sabe por quê? Porque o mundo o tempo todo arma ciladas para você, para testar a sua fé. E nessa noite eu quero que você decida sair daqui fazendo uma escolha clara. A escolha de Deuteronômio 30, 19b que nós lemos: coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, e aí vocês sejam capazes de ouvir a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é o Senhor da vida. Amém? Fiquem em pé. Qual é a sua escolha? Ser bênção, receber a bênção ou a maldição? Qual é a sua escolha? Talvez você esteja nessa igreja aqui já há um bom tempo, mas não se definiu ainda. E eu não quero fazer um apelo para você aceitar Jesus não, porque tem muita gente aqui que já levantou a mão aceitando Jesus, e eu até batizei, mas eu sei que o caráter não é idôneo, que não é uma pessoa íntegra. Hoje eu estava conversando com os pastores e a gente estava descobrindo lá um versículo bíblico, que a Bíblia diz assim: Deus não tolera os que fazem essas coisas, de Gálatas 5, com os que fazem e os que toleram com o que fazem. Tem determinadas pessoas nessa igreja que eu não quero andar com elas não, porque quando você anda com elas, as pessoas atrelam o seu caráter ao caráter delas, e elas são mau caráter. Eu quero ser visto como um homem de Deus. Você quer ser visto como um homem de Deus? Diz amém. Você quer ser visto como uma mulher de Deus? Você não tem que ser visto como um homem de negócio, como um bom executivo, como um bom médico. Você tem que ser visto como um homem de Deus. O homem de Deus que é médico, o homem de Deus que é empresário, o homem de Deus que é engenheiro, o homem de Deus que é professor, o homem de Deus que é pedreiro, o homem de Deus que tem um negócio, o homem de Deus que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É isso que Deus quer.